pessoal queria saber se hoje o Sacani vai deixar de ser ateu. Se o Marçal vai conseguir desbloquear esse código. Cara, eu acho que ele contribui tanto sendo ateu que eu não vou nem perder meu tempo. Eu achei ele muito massa sendo ateu. É mesmo? Eu acho de verdade. Com o nível de inteligência dele, eu não sei quem falou, o Sacani, essa frase, você vai me ajudar, que você é mais estudioso que eu. Acho que foi Isaac Newton. Quando você estuda a ciência, você fica distante de Deus. isso aí. Mas quando você estuda muita ciência, você se aproxima dele de novo. É isso mesmo. Então, assim, eu vejo nele inteligência, capacidade, sabedoria e, de fato, um dos caras mais inteligentes em relação à astrofísica. Então, assim, a gente que é mero mortal entende um pouco de física, os caras que conseguem romper algumas atmosferas entendem de metafísica, eu gosto muito de metafísica, desde adolescente. Entendi. Agora, de astrofísica é esse cara. E aí, essa frase não é para provocar ele, eu acho que é fase. Tem muita gente que acredita em Deus na ignorância, ou seja, nem sabe do que está acreditando. E aí essa frase do Isaac, é do Isaac mesmo? É do Isaac Newton mesmo. Se você estuda ciência, você conhece, você para de acreditar. Mas quando você estuda muito, você volta a estar perto dele, porque isso é um absurdo. A gente discutir, por exemplo, o tempo, o espaço e a matéria muda a concepção de qualquer pessoa normal. A pessoa entender, por exemplo, falar aqui, gerar uma provocação, a menor partícula de criacional que existe é o quarks, estou certo? É isso aí. Então, o quarks é uma ordem sonora. O quarks são partículas subatômicas que são sonoras, né? Então, a menor parte. Aí você pega, por exemplo, em Gênesis está escrito o quê? E disse Deus, o quarks. Fótons não é a geração da imagem? É isso? Fóton é da luz, a partícula da luz. A parte da luz, com criação de luz, que é o que a gente vê em tudo, nesse painel de LED. Isso aqui é diodo emissor de luz, é isso que significa LED. Então, esse LED está emitindo luz. Tudo é luz. Você pega a luz, cruza isso com os quarks. Aí a pessoa fala, não, mas Deus não criou nada. Moço, a chance do Moisés ter criado aquilo, inventado, é 10 elevado a 138. Esse aqui é matemática, ele sabe o que eu estou falando. Ou seja, quando você conhece muito da ciência, sabe qual a vontade que dá? É de afastar quem é ignorante. É por isso que muitas pessoas rejeitam a Deus. Porque você vê que muito cara acredita pela ignorância. E quando você começa a estudar, a raiva que você tem da ignorância é absurda, que você quer rejeitar o que o cara acredita. Mas como Isaac Newton disse, quando você estuda demais, que eu acho que é o nível dele, nós não morreremos sem ver esse cara falando, mano, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Porque quanto mais se aproxima do gatilho da criação, é longe de religiosidade, né? Você vai entender que tem um acionador, um criador, um design inteligente. E eu te falo, tá perto essa data ou não? De cumprir a profecia de Isaac Newton. Que é essa frase, quanto mais você conhece. Não tá longe ainda. Tá longe? Se bem que eu falo, cara, eu sou um ateu que eu sou odiado pelos próprios ateus. É porque eu sou um ateu não militante, entendeu? Então eu não... Você acha que é ateu ou agnóstico? Te ouvindo, eu acredito que você é agnóstico. Não, muita gente fala que eu sou agnóstico e tal, não sei o quê. Não, mas eu sou ateu mesmo, porque eu não acredito. Mas meus filhos estudam em escola católica, sou casado na igreja católica, batizado. Então, cara, eu sou um ateu de... ateu da Shopee, que eu brinco com o pessoal. E os únicos, entre aspas, debates, né, Sérgio, que a gente teve já com pessoas cristãs, criacionistas e tal, é porque, às vezes, essas pessoas elas querem discutir a questão da existência de Deus e afirmar com base na ciência, né? E aí, às vezes, o argumento não bate, né, não, Sérgio? E aí o Sérgio tem que falar, não, peraí, esse argumento tá errado, não é desse jeito, não tem como você interpretar dessa forma. É porque o cara que é cristão, religioso, ele cria um ensaio na cabeça dele que só serve daquele jeito. E dá pra perceber que o Sérgio tem a maior paciência, igual de vó, saca? Ele parece a vovozona. Eu tenho mesmo. Aí o cara senta aqui e começa a falar, não, então quando foi que... Cara, você sabe de criação? Você entende do que é um buraco negro, o que é uma nebulosa? São uma das coisas que eu mais curto na vida, tá? Você, legal, cara, é um dos caras que eu mais curto nessa tal de internet. Tá? Opa, valeu aí. Você gosta da questão do buraco negro? Mim, tudo é trilogia. Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. Você olha pro tempo, passado, presente e futuro. Você olha pro espaço, altura, largura e profundidade. Você olha pra matéria, você olha pra tudo, tem um design escrito assim, alguém fez esse negócio. Entendi. Então, por exemplo, vou dar uma parada aqui, ó, a galera que me odeia, vamos ver se você consegue me odiar com esse raciocínio. Por exemplo, a parada de falar que Deus... Por exemplo, o mundo tá mal, esse trânsito tá uma merda porque Deus não tá aqui, de guarda de trânsito. Ah, sim. O mundo tá ruim... Isso é só uma zoeira, né? Não, o mundo tá ruim porque Deus não faz nada. Por que tem gente morrendo? Porque a gente não tá ajudando. Tem um monte de gente que precisa de ajuda. Aí o cara começa a alegar, não,
Deus não está aqui, porque se Deus existisse, ele faria a nossa vida ser fácil. Mas ele fez a nossa vida ser fácil. A gente que destruiu, a gente que deformou. Você pergunta para as pessoas que estão assistindo, elas estão tão no automático, se eu perguntar assim, o diabo existe? Aí o cara fala, mano, o diabo nem existe. Aí você pergunta, Deus existe? Aí o cara fala, tá, uns falam que sim, outros que não. Deus é o criador, certo? Então se ele criou o tempo, o espaço e a matéria, não tem como ele estar lá dentro. Certo. Que é a mesma alegação do cara que criou o computador tá lá dentro. O cara do relógio, o criador do relógio está dentro do relógio? De maneira nenhuma. O dentista, por exemplo, ele fala, eu não acredito em Deus porque o mundo tá desse jeito, cheio de doença, cheio disso e daquilo. Então você vira pro dentista e fala, eu também não acredito em dentista. Aí o cara, você tá doido? Você tá me vendo? Não, o mundo tá cheio de cara e ninguém faz nada. Você que é dentista não faz nada. Deus não pratica ato de justiça na terra. E essa alegação, ela é lógica. Deus não faz. Quem tem que fazer é eu, o Serjão e você. Ato de justiça não é de judiciário, é de cumprimento daquilo que ele falou. Então, o mundo está longe daquilo que ele falou. Daquilo que ele estabeleceu como lógica para a gente seguir. Se a gente seguir as lógicas, principalmente de um protótipo chamado Jesus, a frequência bate direitinho, a gente ama uns aos outros, suporta uns aos outros. Na hora que eu falei aqui, sacane, falei, eu te odeio. Os caras escreveram, mano, eu odeio o Marçal. É tipo, imagina a onda, o cara não entende metafísica, o cara vai virar meu escravo emocional. E aqui eu de verdade, eu não vim aqui nunca para debater com esse cara que eu vou apanhar aqui. Não, eu vim aqui para ouvir a sabedoria dele, mas se eu puder, de alguma forma, contribuir, que é um assunto que eu gosto demais. Claro. Um dia eu estava nos Estados Unidos, você falando, pega o jatinho do Marçal e vamos atrás do Eclipse. Eu quase liguei, vou mandar o jato aí para você agora, vai lá. Nossa, seria uma delícia. Nossa, perfeito. Na próxima pode chamar, eu mando o jato que você faz. Próximo é 12 de agosto de 2026, então, Espanha. Vambora. Espanha, bora. Espanha. Bora tá lá, pô. Bora. Espanha, exatamente. Então, eu acredito de verdade que isso aqui eu vou apanhar pra caramba, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, a igreja centralizou tanto que os caras criaram uma religião mais forte que a da igreja, a ciência. Eu não sou ignorante, cara. A ciência é o saber, mas ela acabou se tornando uma religião porque você pega o Galileu, o cara dava certo. A igreja vai lá e condena o cara. Aí passa 400 anos depois, os caras descondenam ele. Tá doido? Pediram desculpa, né? Pediram desculpa. Como é que você pede desculpa pro cara que você condenou, mano? Depois, salvo engano, foi um papa da nossa geração que revogou, né, a condenação dele. João Paulo II. Pô, tocou no assunto. Aí o cara, não, mano, você quer ser perdoado? Então para de falar essa loucura. Não, mas eu tô certo. O cara tava com a teoria na cabeça, só que a igreja centralizou tanto que ela criou esse movimento contra a igreja. Ah, sim. Então, essa parada do pró-ciência, não é? Tem uns caras que é tão ignorante que eles são contra a ciência. Só um bobo para ser contra a ciência. Olha o eletrocardiograma, olha as calculadoras que a NASA, que a SpaceX usa para mandar espaçonaves. Tá doido aquilo ali. Não é coisa sobrenatural, olhando para um humano mediano e comum. Agora, o cara rejeita a ciência para defender o que ele não entende. Cara, se o cara for ponderado, o que você pensa? Se o cara for ponderado, ele rejeita a ciência, rejeita Deus? Eu acho que não tem, de né? maneira não. nenhuma. Não, isso é um negócio que eu já falei isso aí várias vezes, eu falo, né? Não existe essa disputa, entendeu? Tanto que, se você pegar assim, existe uma falsa impressão de que a maior parte dos cientistas são ateus. Não são. A maior parte dos cientistas creem em alguma coisa. Os ganhadores do prêmio Nobel, mais de 85%, eles têm alguma crença. Meu orientador de mestrado e doutorado é o cara que é sumidade na área dele. Ele é monge budista, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, nunca existiu nisso aí que você falou, isso aí foi verdade. Isso aí foi uma disputa que foi criada para meio que quebrar a sociedade ali. Mas essa disputa não existe, entendeu? Não existe disputa entre religião e ciências. Não. Cara, é igual assim, você pode muito crer em Deus, orar, fazer sua oração todo dia aí na igreja e tal, e do outro lado aqui, cara, você ser um pesquisador de física, de astrofísica, da área que for, e tentar buscar dentro da ciência as respostas para aquilo. Uma coisa não tem interferência na outra. Agora, isso aí é verdade. Eu acho que essa disputa foi criada porque em algum momento foi interessante ter essa disputa aí. E deixar o pessoal disputando um contra o outro. Mas hoje, assim, no meu ver, não faz sentido, entendeu? Porque o pessoal me chama assim, vem aqui debater com a cara. Eu não vou debater, cara, porque tá tudo bem, cara. A pessoa acredita no que ela quer, se ela tá feliz com aquilo, se aquilo lá faz bem para ela. Porque eu acho que é uma coisa mais da pessoa. Se tá bem com ela, aquilo ali, quem sou eu para falar, para de acreditar nisso e acredita no que eu vou te falar? Mesmo, não faz sentido isso, sabe? Na verdade, tem a crença e tem um fato. Se a gente discute crença, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Agora, se o cara tá aberto a transformar a crença dele em fato,
Por exemplo, nós vamos discutir, o cara fala assim, a Lua tá aqui dentro do domo. Mano, a Lua tá a 450 mil quilômetros, mais ou menos, 400 mil agora, Isso. esses dias. Esses dias aqui no céu de Alphaville, eu chamei minha esposa e A falei, o que você superlua, tava fazendo? A superlua. Ela, tô aqui. Aí tem um meme muito massa, que a mulher liga pro cara e fala, amor, olha a Lua. Já viu? Já vi. Eu até postei, mano, a galera ficou indignada. Eu olhei pro céu e falei, Carol, a gente tem que ver a Lua. Eu vou chamar o helicóptero e nós vamos. A gente foi ver ela lá em Itu. Cara, na hora que ela viu essa Lua, ela ficou doida. Eu falei, ela está a 27 mil quilômetros mais próximo da Terra, só vai repetir isso em 2042. Eu tive que te trazer aqui. Levei um vinho, um pastel de carne e queijo no helicóptero e ela pirou. Ela, cara, você é muito doido. Nunca imaginaria a gente estar vivendo um negócio desse. Você fala para um cara, o cara ignora cálculo, o cara Exatamente. ignora a medida espacial, ignora tudo que é astrofísico. Aí o cara, em nome da ignorância, em nome de uma crença que nem foi morta, porque toda crença tem que morrer. Toda crença tem que morrer. Eu fui para Israel agora, já tem alguns anos, né? Desde 2019. Aí o meu professor de tênis, o Elmer, falou assim, cara, como é que foi? Sua fé aumentou indo para Israel? Aí eu falei, pelo contrário, toda vez que eu vou lá, a fé diminui. Diminui um pouco. Não, cara, você tá ficando doido, mano. Achei que você ia voltar cheio de fé. Não, Diminuiu. fé, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Eu fui lá e pisei no lugar, mano. Eu vi o rolê, eu entrei lá, fui no Monte Moriá, fui nos lugares que tá relatado, então eu não preciso mais ler o texto e ficar acreditando. É fato. O negócio é registrado, então cada vez que eu vou lá, eu diminuo a fé. Foi muito legal aquela explicação que você deu sobre o Jardim do Éden. Não tinha visto ainda. De verdade, como cristão, eu prefiro ele ateu. É mesmo? Eu falo do fundo do coração e Deus é minha testemunha. Eu te falo por quê. Sabe por quê? Porque um cara inteligente nesse nível, sendo esse ateu de minha tigela, que é a declaração dele mesmo, não minha, que é ele que falou. Esse cara extingue um monte de cristão a estudar. Aí, ó. Esse Isso é cara... verdade. Não, Isso é verdade. eu espero que ele vire a chave no final ali, que senão vai dar treta. Mas Pablo, eu acho fascinante. E eu tenho o coração aberto para ouvir 100% do que ele fala. Bom. Aí, ó. Não, teve o Stephen Hawking, eu li aquele livro, o último livro dele das Grandes Perguntas, lembra? Isso. Grandes Perguntas... Grandes respostas para grandes perguntas. Um Isso, livro é isso assim, aí. de capa azul. Legal. Cara, ele relata um negócio lá que eu deitei no chão, cara, na minha casa, quando eu morava em Goiânia. Eu li e comecei a chorar. Ele falou, não é que eu tô negando a Deus, eu não fui apresentado a ele. Cara, sabe por que eu chorei? Porque os caras que têm relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ao invés de se encher e apresentar essa atmosfera, essa energia para as pessoas, querem bater nos outros. E o cara, em nome da ignorância, fica fazendo isso. Então, Sérgio, continue ateu, irmão. Tamo aí. Você tá tocando terror na cabeça de muita gente. É isso aí. Eu ia falar do vídeo que a gente assistiu do Marçal naquele episódio lá do 3 e Atlas. Cara, Uma coisa você falou que o Pablo Marçal fez de certo foi de não falar que era o fim do mundo, que era a nave espacial que tava chegando. Não, porque no meio que tava todo mundo falando que ia bater na Terra, eu falei... Ou seja, quando você conhece muito da ciência, sabe qual a vontade que dá? É de afastar quem é ignorante. É por isso que muitas pessoas rejeitam a Deus. Porque você vê que muito cara acredita pela ignorância. E quando você começa a estudar, a raiva que você tem da ignorância é absurda, que você quer rejeitar o que o cara acredita. Mas como Isaac Newton disse, quando você estuda demais, que eu acho que é o nível dele, nós não morreremos sem ver esse cara falando, mano, tem alguma coisa errada aqui nesse negócio. Porque quanto mais se aproxima do gatilho da criação, é longe de religiosidade, né?